Sejam bem-vindos ao final da 6ª temporada do programa Luz nas Trevas. Para quem não conhece, o Luz nas Trevas tem um programa no Vocêtubo. A ideia do programa é de uma revista em quadrinhos com uma nova temática a cada edição sobre o selo de quadrinhos de mesmo nome, arte e cultura pop. Para quem acompanha este canal, devem ter percebido que houve um hiato de 4 anos até o retorno do programa em 2025. Nem mesmo o autor acreditou que o programa ia voltar, mas ele voltou e agora ele está quebrando a cabeça para tentar tornar este programa semanal e falhando miseravelmente. Mas o importante é que o programa voltou. Como devem ter visto no título em letras bem grandes, esta é uma edição especial com uma nova parte de Eu Sei o que Você Fez em Eventos Passados. Como vocês devem ter perdido as outras partes, este especial mostra eventos passados no qual Josenis participou. Como não deu para editar tudo em um programa só, esta é a terceira parte, que na verdade é a primeira, falando sobre onde Josenis esteve durante o hiato do programa durante o período da pandemia, tirando a parte da depressão, ataques de pânico, crises de ansiedade e lidar com diversas mudanças na vida. Josenis até que seguiu bem. Pelo menos ele acredita nisso, então vamos deixar quieto. Tem coisas que é melhor. Nem falar como naquela vez que eu estava dançando Macarena sem roupa, lá naquela festa em que bebi bem muito. Bem, durante a pandemia, Josenis participou de alguns eventos de forma remota. E após a pandemia, ele voltou a participar de eventos novamente de forma presencial, morrendo de medo, mas voltou. Em maio de 2020, Nis participou da live do Ponto do Leitor. Foram 6 programas transmitidos via Instagram com a apresentação de Jadson Dantas entrevistando diversos artistas. Foi um evento bem legal para conhecer o trabalho de diversos autores durante o período da pandemia. O mais inesperado na vida do autor em crise ocorreu em outubro de 2021 com a premiação do 42º Prêmio Vladimir Herzog, onde os mais de 100 artistas e pessoas que queriam defender o Aroeira da perseguição do governo fascista do Bolsonaro foram premiados. Teve uma categoria só para charge continuada. Entenda, a intenção da charge foi que se o Aroeira fosse processado, preso ou algo do tipo, pela charge denunciando o incentivo do presidente a invadir hospitais em plena pandemia, isso teria que rolar com todo mundo que deu continuidade à charge. A ideia era servir de escudo e ser solidário com o Aroeira. Por isso a hashtag Somos Todos Aroeira em apoio ao artista e a criação de uma página no Insta só para postar todas as artes. Foi um momento histórico e marcante na vida do Zé. Nos dias 18 e 25 de junho de 2021, Zenis participou do projeto Extensão Geek como palestrante, juntamente com o quadrinista Alec Drummond. Foi uma boa experiência onde eles apresentaram seus processos de criação de quadrinhos em uma conversa bem legal com os participantes. Ainda em 2021, no mês de junho, José e outros artistas participaram da edição online do YouTube, onde todos apresentaram seus trabalhos e relataram suas experiências no quadro Arte Ciel, os desafios dos quadrinistas. Em 2022, Jo voltou a participar de eventos presenciais, e o primeiro deles foi a Quinta-feira de Livros da Cooperativa Cultural da UFRN. Foi um evento de cultura, poesia e arte, onde ele fez boas amizades, desenhou e começou uma nova fase de sua vida. Trabalho de vários guerreiros e chargistas continuam nessa batalha, muitos, né? E eu penso que, quando eu falo que a gente se sente potente, é isoladamente, assim. Eu sozinho não consigo, nunca vou conseguir mudar
uma nação, ninguém consegue, é uma ilusão, né? Então a gente se soma a essa frente de resistência, né? de continuar fazendo o papel que o chavista tem a fazer, de dizer que o rei está nu. Então a gente está dizendo ali com a liberdade, com a licença poética que nós temos, de exagerar, de escrachar, e continuar dizendo isso, o rei está nu, porque a gente não pode se calar, né? A gente não. Os sindicatos, né, de quadrinhos, tiras internacionais. A gente passou um ano e acho que 1 ano e 2 meses, por aí, quando a gente publicava todos os dias no Diário Natal, essas 3 tiras, né, que eram esses 3 personagens. E depois de um ano, parou, a gente não continuou. Os outros jornais começaram a tirar as tiras também, tirar as tiras, a redundância, mas tiraram as tiras. E aí eu acho que o jornal pensou, ninguém está tendo tira, está vendendo jornal, então para que a gente vai gastar dinheiro para fazer aquela visão, né, financeira, mercantilista. Mas a ideia é colocar a música Zezé, toda a música Zezé. Só que é fininho, porque a música vive pouco tempo, então ela só durou 1 ano e pouco, então toda a música Zezé, toda uma falta daquela música. Toda a música Zezé, vai sair um livrinho com as tiras todas da música. O nosso artista, quadrinista primeiro, um dos primeiros e pioneiros do mundo, que foi Ângelo Agostinho, né? Ele chega aqui em meados do século XIX e ele vem trazendo toda aquela carga da Itália, de Paris, que ele estudou em Paris, né? Ele é adolescente, ainda chega aqui com 16, 17 anos, mas ele vem com aquela carga, com aquele pensamento de que todo artista ele é um observador e um crítico social, sociopolítico, na verdade, né? Então, a arte, aquela com A maiúsculo, é a que provoca, é a que faz a gente refletir, né? Não é o riso pelo riso, não é o riso pastelão. Tudo bem que eles estão usados porque arte também, mas assim, aquela arte que quando você termina de ler, quando você termina de ver, você fica pensando, você fica matutando naquilo que você leu, que você viu. E você começa a refletir sobre você e sobre o seu entorno. Então, se a gente parte de Ângelo Agostinho, de Zé Tomadário Felipe, se ele fosse para cá, né? O Diabo Coxo, Cabrião, Vida Fluminense, a Revista Ilustrada, os 2 grandes personagens icônicos que ele criou foram o Noquim e o Zé Caipora, onde ele coloca, principalmente o Zé Caipora, onde ele vai colocar toda a sua verve abolicionista, republicana, e tentar mostrar para as pessoas também que o índio, né, o indígena, hoje né, a nomenclatura correta, não era tão somente um selvagem que a gente deveria ter medo. E ele colocar a República, a figura da República, né, a imagem dela, para dialogar com esse indígena que estava ali nas brenhas do Brasil. E ele traz esse elemento tão, como é que eu vou dizer, folclorizado no século XVIII e XIX, Casa de Monçou, Vida Selvagem, aquela coisa toda, ou você engrandecia, né, pegando uma figura do selvagem, tornava ele bem extremamente distante da gente, ou imutável, fechadinho, né? Ou então você dizia, não, é canibal, come gente, né? Não sei o que, é selvagem. Precisa que a civilização chegue lá, porque eles, coitados, né? São como se fossem crianças. E quando o Ângelo Agostinho traz a figura da República para dialogar com esse indígena, então ele aproxima a gente dele, sabe? E todas as coisas bacanas que o Ângelo Agostinho fez, e que se a gente traz nos dias de hoje, principalmente os de hoje, aí eu vou citar aqui 3 quadrinhos que representam muito bem esse período de pandemia e criticam o que o Brasil se tornou, né? Esse vou até 4, vou botar 4, né? Eu acho que pegando primeiramente a verve cômica, a verve satírica e um pouco violenta,
eu citaria A Criança Índia, do Rafa Campos e do Álvaro Mora, né? A criança índia, ela é uma criança que não se tem uma identidade definida, tá? Ela está lá para matar mesmo, tá? Todo qualquer branco que venha, digamos assim, desafiar a floresta, trazer perigos para a floresta, matar as comunidades indígenas, enfim. Então, ela é bem crua. E uma das pessoas que essa criança mata, está lá com a cabeça decepada, é o Bolsonaro, né? E o Rafa Campos é extremamente crítico, que é o roteirista, e ele coloca assim, a gente vê muita coisa dos ministros do governo Bolsonaro ali, entendeu? Aí faz uma alusão nazista, um negócio que é lá. Então, assim, A Criança Índia, para quem não sei se vocês conhecem, ou quem quiser conhecer, é bem essa pegada, extremamente crítica, ácido, um quadrinho muito politizado, né? Mas tem essa que é muito violenta, né? Porque ele vem o branco aqui fazer coisa besta com a floresta, ele não faz coisa, a criança mata, né? E aí a gente pega dois outros quadrinhos que fazem um trabalho realmente mais jornalístico, que é O Grande Acordo Nacional, do Vilauba, esqueci o nome, Robson Vilauba. Ele é jornalista e quadrinista, então ele faz um resgate da jornada de julho até o golpe que afasta o Dilma do poder. Então tem tudo, tem Lava Jato, tem Sérgio Moro, tem tudo. Ele faz um recorte sensacional, um quadrinho jornalístico histórico. Dentro um pouquinho dessa pegada, mas assim, pegando o real, utilizando um pouco de ficção, de crítica, de sátira, a gente tem um dos trabalhos mais recentes do João Pinheiro, que já havia feito, junto com a esposa dele, Fernanda Barbosa, uma biografia sensacional da Carolina Maria de Jesus, chamada Carolina, que ele ganhou o prêmio na França, né, por esse álbum, e ele faz depois que o Brasil acabou, um quadrinho lançado ano passado. São várias historinhas curtas que ele vai comentar isso, né? Ele vai falar sobre as lambanças que foram acontecendo, o que parecia que era uma brincadeira e que se tornou uma realidade muito feia, muito triste, né? Só que é dentro dessa verve mais satírica, sabe? Ele parte dos fatos reais, põe a visão dele e satiriza, alfineta, né? Ele tem essa parte mais corrosiva, digamos assim. O trabalho do João é esse, né? Mas ele também, eu vou aproveitar e citar dois outros trabalhos dele, que foi quando ele começou. Ele gosta muito dos beats, né? Que também, né? E ele fez duas biografias. Ele fez a biografia do Kerouac, que é Kerouac vírgula, saiu pelo Levi, e fez a biografia do Boulos, que saiu pela Avenida, né? Então, ele é esse artista, assim, realmente bem politizado, bem Ângelo Agostinho, bem da trajetória aí do Ângelo Agostinho. E ainda vou citar mais um quadrinho. Isso até coloquei no meu top 10 de 2020, que é Os Donos da Terra. Aí esse é massa, porque foi uma pesquisa, são duas professoras de antropologia, e elas vão falar sobre, elas foram mesmo lá nessa comunidade, elas são de Tupinambá, da região da Serra do Padeiro, eu acho, sul da Bahia, e elas vão mostrar como elas viram, né, a chegada dos brancos lá, querendo aquela coisa, vamos trazer o progresso. Só que o progresso para quem, Carapauda? E aí ela mostra toda a questão da resistência
dessa comunidade a esses projetos civilizatórios que os brancos estavam chegando lá e querendo fazer acontecer. Então é um trabalho... Por infanto juvenil, então, a Estrela Cadente, um amigo que você nem imagina, são textos que eu tinha guardado. Esse aqui há uns 20 anos que estava escrito, vou já tempo para desengavetar os projetos, entre eles a música, né? Esse eu recupero, preparo um projeto gráfico para lançar em algum momento. E, bom, o Rick continuou bastante ocupado, mas eu estou dizendo assim que, sem estar publicando diariamente nos jornais, você passa a refletir sobre o que você fez, sobre o que se faz, e ouvindo essa abordagem de Milena sobre Ângelo Agostinho, eu fico pensando que ao fazer a charge todos os dias, aquela coisa factual, beleza, choveu, abriu um buraco ali, teve um incêndio ali, o prefeito brigou com não sei quem ali, o governador demitiu alguém. Você vai fazendo esse factual, e já fazia um tempo que eu me incomodava com isso. Por quê? Porque você mete o pau no prefeito, né? Tivemos um exemplo aqui de uma prefeita que esburacou essa cidade e quase destruiu a cidade. Fiz muita charge sobre os buracos da cidade, enchi de charge. Os tatus fazendo uma festa, os tatus dizendo que isso aqui é um paraíso. Comecei a abordar essa questão dos buracos da cidade, do lixo na cidade, e aí vai. E aí eu me inquietava porque sai um prefeito, entra outro prefeito, sai um, entra outro. E eu começo a perceber que a charge do dia a dia, ela não dá conta do problema estrutural. Então, só que para você fazer essa charge, vamos dizer assim, mais densa, mais enraizada, que vai em busca da origem do problema, é complicado fazer isso no jornal. E não funciona, porque a chuva derrubou uma parada em tal canto, e aí você vai falar da chuva que derrubou uma parada. E eu percebo cada vez mais, rapaz, isso aqui não vai resolver. É como se a gente tivesse, sei lá, cortando as folhas de uma árvore, mas a raiz está lá embaixo, mandando mais coisas. E eu sinto falta disso. Então, quando eu parei de fazer a charge do dia a dia, né, cotidianamente, eu fiquei uns dias assim, pessoal, vamos faz charge, vamos ser parceiro aqui, beleza, mano, o pessoal do Saiba Mais, jornalistas livres, tal. Aí eu ia perdendo meio que a vontade de fazer desse dia a dia, até mesmo do governo Bolsonaro, era tanto absurdo que o absurdo foi ficando banal, entendeu? Gente, se eu for fazer todo dia uma charge com um absurdo, vai perder a graça, porque a coisa é muito mais profunda, entendeu? Essa associação de igreja, desse rancor, desse fantasma do comunismo, dessa globalismo. Gente, é um negócio assim, existe um negócio embaixo, sabe, que é o iceberg, o verdadeiro está lá, enquanto você está tentando derrubar as pontinhas aqui na ponta do iceberg. E aí quando tem uma coisa assim que era absurda demais, você diz, não, eu preciso fazer, pegava um lápis e papel, essa não dá para aguentar. Aí fazia uma charge assim e jogava. Só que no outro dia tem mais outros absurdos. Gente, cansa, entendeu? E aí eu comecei a ver a importância. Aí eu estou falando para mim nessa hora, tá? Estou falando para mim. Uma espécie de uma análise comigo mesmo. Eu digo, rapaz, tem que mexer nessas coisas estruturantes, tem que mexer nessa raiz. Não adianta mexer no Bolsonaro que chamou a mulher de cachorra. Não, isso não é que isso não seja absurdo, isso a coisa é antes disso. Então eu comecei a sentir falta dessa abordagem dos chargistas, já que, claro, que eu não estou culpando ninguém, mas fica aquela percepção de que a gente tem que estar falando de outra coisa mais profunda e não do episódio, não do factual, mas falar do que está lá por trás. Então, um dia eu lembro que eu fiz uma charge, porque você começa a pensar, começa a ler Gessé de Souza, começa a ler esses autores que mostram a radiografia, né, o que está lá por dentro. Aí teve uma charge que eu fiz que era uma máquina registradora, como se fosse um Deus assim, sei lá, uma entidade
que devorava as pessoas. Aí eu botei Bolsonaro carregando um trabalhador nos braços, fazendo uma espécie de uma oferenda, sei lá, esse Deus mercado que devora tudo, que tira direitos, que faz tudo. Então, sabe, quando eu faço uma charge dessa, é como se eu tivesse feito 200 charges, entendeu? Porque eu estou falando de algo que talvez ninguém está vendo, que as baboseiras ali, aquelas coisas ditas, elas são a ponta do iceberg, né? Mas isso que eu estou fazendo aqui realmente essa catástrofe, estou tentando dizer, rapaz, era bom que tivesse mais gente falando dessas coisas estruturantes, Por isso que quando eu fiz aquela charge do livro de história jogado na multidão, para mim aquele livro é mais significativo do que todas as outras briguinhas e batalhas menores, porque aí eu conseguia ver que tem algo maior, que é a ignorância do povo, é um povo seduzido, iludido, enganado, que não enxerga, que não vê a própria história se repetindo, sabe? Então, esse aspecto aí que você falou de João Agostinho, eu pensei, é um cara que fala dos problemas da nação, não do dia a dia, não da briga de bar, não da briga do ministro, não sei quem. Não, isso aí é trivial. Eu sinto vontade de fazer charges sobre essas coisas mais estruturais, sabe? Você falou isso, eu não pensei nisso. Cara, eu pensei que devia ter um ou dois no mar. Não, são vários. Chargistas aqui, inclusive, alguns estavam na mídia grande, né? Um cara que eu conheço, que era do Correio Brasileiro. O cara é totalmente bolsonarista. Bolsonaro é um deus intocável, assim, perfeito. É impressionante. Caramba. Então, eu acho que ia ser interessante um festival desse. Talvez fosse um novo raio-x, talvez focando só nos chargistas, nos paganistas, né? Mas ia ser curioso ver um bocado de charge exaltando Bolsonaro. E principalmente depois do que aconteceu com o Aroeira, né? E aí eles foram pra cima dele, né? E aquela coisa, toda e qualquer censura, liberdade de expressão, é horrível. Né? E eu acho que a gente deve provocar. Acho que acho que ficar de braço cruzado num momento desse é a sua sentença de morte. Então o artista, ele precisa dessa provocação, entendeu? Tanto aí, só me permitam falar rapidamente aqui do meu projeto Pepeguce, né? Minha primeira draft novel, que eu lancei no final de 2019, roteiro meu e arte do Rodrigo Xavier, também daqui de Natal, porque eu fiz o seguinte, eu já estava, foi um roteiro que começou em 2015, né? Mas eu só consegui realmente fazer toda ela publicar em 2019. E aí, o que eu pensei? Vou pegar os regimes totalitários, extrema-direita, né? E vou tentar fazer uma brincadeira aqui com o retrofuturismo. Né? Porque o que eu acho mais bacana da ficção é quando ela aborda questões do presente, maquiadas, né, camufladas em questões do futuro. Porque você lê, aí você diz, mas olha, isso aqui numa 3 mil e pouco, né? Mas na verdade eu estou falando de coisas bem atuais. E aí eu falei, eu vou pegar os clássicos ali, literaturas de regimes totalitários, né? E vou pegar esse gancho para poder escrever sobre uma sociedade que ela vive dentro do sistema de corporações, o mundo é todo segmentado em corporações. O meu protagonista é da corporação da polícia e ele acha que é a melhor corporação de todas, porque é justa, porque é correta, porque promove o bem-estar, né, da sociedade. E aí ele vai se juntar a um grupo que vai fazer com que a vida dos olhos dele seja tirada. Mas ele tem uma resistência muito grande, porque ele foi criado naquele meio. Ele só conseguia enxergar as benesses da sua corporação. E aí, quando ele entende como é que funciona o jogo, quem é que dá as cartas e como é que esse pessoal que está lá em cima ri da cara da gente, aí ele fica pé da vida e ele vai virar um pepenguça, ou pepenguçá, né, quem quiser chamar o japonês correto, que é ele vira uma erva daninha.
E ele vai cutucar mesmo a ferida, e junto com esse grupo eles vão tentar mudar um pouco a sociedade, vão tentar abrir, da mesma forma como abriram os olhos dele, ele vai tentar também abrir os olhos da sociedade. Né? E aí eu tenho um instrumentozinho que no quadrinho eles controlam a população, que na verdade todas as emoções são pré-programadas. De 31 de agosto a 4 de setembro de 2022. Zé participou da Travessa dos Artistas da 11ª edição da FLQ, Feira de Livros e Quadrinhos de Natal no Parque das Dunas. A FLQ é um evento literário que reúne diversos autores de livros e quadrinhos com a intenção de formar um público leitor e divulgar a produção literária no RN. O setor de quadrinhos foi bem organizado pela equipe do Cuscuz HQ. Entre os convidados estavam nomes como Jefferson Costa e Ilustralu, marcando presença no evento. E aqui estamos nós, na 11ª edição da FLIC, Feira de Livros e Quadrinhos de Natal. Ela está acontecendo aqui no Parque das Dunas. Começou dia 31 de agosto e vai até o dia 4 de setembro. Vamos lá? Ele estará saindo pela boca da máquina. Você está conseguindo ver a boca da máquina? Cuidado que a máquina vai colocar a boca fora. Em setembro de 2022, o infame autor recebeu um convite bem especial para participar de um dos podcasts do Teatro Escuro do Pensador Louco. Foi na 4ª edição do podcast Cômicos Enquadrados, juntamente com Dani Marinho, Matheus Mantuan, J. Santos e, claro, o Pensador. Louco foi bem legal porque ele não participava de um podcast desde 2009, quando participou do Asfixia Cash.
Mas aí é outra história. É sempre legal conversar com gente legal e perturbada, que curte quadrinhos, não é mesmo? Se o pensador louco tem juízo, nunca mais convida Josenis para nenhum podcast depois deste. Pelo menos eu não convidaria, já que ele está me devendo um desenho, que ia fazer até hoje. Aqui convidados e convidada para falar e darem suas próprias dicas de quadrinhos que representam esse termo para elas. Então, começando as apresentações, do meu lado, a doutoranda que sabia desde o início que Ozymandias era um incel mau caráter, Dani Marino. Olá, boa noite, muito feliz de estar aqui, espero que todo mundo saia dessa live, né, com seus cérebros explodindo. Do meu outro lado, a Sirigaita Viking que ficou em choque ao descobrir que Haroldo representava a libido infantil do Calvin, Matheus Mantuan. Olá a todos, boa noite a todos, ou seja lá que horário vocês estão ouvindo. E o bom do Mindfuck, né, é um jeito de transar quando você não consegue outra maneira, né. É uma vantagem. Ou recomendações, vai valer a pena. Excelente. E do meu outro lado, o quadrinista que se drogou ao saber como Little Nemo tomava Nescau com cogumelos antes de dormir, Josenis Guimarães de Moura. Olá, amiguinhos. Minha mente já explodiu por estar aqui. Maravilhoso. Agora, eu queria começar com a gente fazendo... Não o contexto que eu dei, até porque eu peguei definição do dicionário urbano e da Wikipédia e todo mundo sabe que esses dois não servem para absolutamente nada. Para a gente definir exatamente, para nós, chegar num consenso não eterno fora daqui da live que a gente está gravando, mas entre nós aqui, o que vocês consideram que define um mindfuck em histórias em quadrinhos? Eu considero, acho que o plot twist, quando ele é bem feito, assim, eu acho que ele é bem mindfucking, porque ele, acho que em histórias... Nos dias 5 e 6 de novembro, Darkness participou na GGC On Guide Game Convention 2022, que aconteceu no Centro de Convenções, apresentando todo um universo de cultura pop, geek, gamer e esportes. O espaço do Beco dos Artistas era bem confortável. E Nis ficou em boa companhia com diversos artistas, seja de quadrinhos ou de ilustração. Foi uma agradável surpresa conhecer o evento e ver tanta coisa legal reunida em um único espaço. Dá para se perder um pouco com tanta coisa acontecendo. E, cara, o Guilherme Briggs era uma das atrações do evento. Foi bem legal ver ele. Por lá, era um dos poucos dubladores que ainda não tinham vindo aqui para Natal. Aquele cara do pirata, né? Do pirata, né? Pra ele era o pirata espacial, né? O Han Solo. Acho que é. Não é o Han Solo, eu passei. Eu no meio do Shopping Tijuca lá, passei pro Han Solo. E aqui se encerra a 6ª temporada do Luz nas Trevas, e a primeira parte deste especial que lança. Luz nas Trevas, de onde Josenis esteve este tempo todo, ao longo destes 4 longos anos. Assinem o canal, deixem um like e aguardem a próxima parte que pode sair logo ou bem depois.